Às vezes você é uma pessoa egoísta. Eu estou lendo aqui a palavra de Deus, que nós caímos aí, caiu a internet, em 2 Coríntios 5:10, né? Então, o que você espera receber se você não está plantando? Se você não está ligada no reino, na obra de Deus? Porque aqui o versículo é claro, 2 Coríntios 5:10. Porque todos nós devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Tá entendendo? Se você acha que você vai morrer e virar e não vai existir mais, você está muito enganado. Quando o homem parte desta vida para outra vida, aí é a vida dele, meu irmão. Aqui é apenas passagem. Tem pessoas que é só ligada nas coisas da terra. Acha que ele é só aqui, que a hora que morrer, que não existirá mais. Não, lá é a vida, é lá que você vai viver. Aqui é só um tempo, até os 70 anos, a Bíblia nos dá essa base. Os mais fortes passaram dos 70. Mas 70 anos é o tempo base que o Senhor dá a cada ser humano. Mas a vida que verdadeira é a eternidade, tá? Adão e Eva era para ter uma vida eterna se eles continuassem dentro do jardim e não tivessem desobedecido às ordens de Deus. Não teriam que morrer, teriam uma vida para a eternidade. Não teriam dores, não teriam nada dessas coisas que a gente sente aqui no corpo. Mas Adão e Eva pecou e nós herdamos dele, né, toda a maldição de morrer. Por isso que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, deu a sua vida por nós, para que hoje a gente tivéssemos vida. E quando a gente morre em Cristo Jesus, a gente vai para o seio de Abraão, para um lugar chamado paraíso. E aqueles que morrem sem Cristo vão para o inferno. Que de lá, quando saírem, quando tiver o último julgamento, ele vai para o lago de fogo juntamente com Satanás e o falso profeta, tá? Porque a Bíblia diz que o inferno não foi feito para o homem, ele foi feito para Satanás. Mas aqueles que fazem a vontade de Satanás, vai para lá com ele, vai abraçadinho, não tem como se desligar, porque você está fazendo a vontade de Satanás, você está obedecendo a voz dele. Hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de ouvir Deus. Eles não escutam, tudo que é de Deus eles não querem. Começando pela internet, pelas redes sociais. As pessoas gostam, sabe qual é as coisas que mais tem clique, joinha? São as piadas sujas, são as mulheres devassas, né? Homens devassos, é o que mais tem joinha, né? Então, infelizmente, o ser humano, ele busca essas coisas, gostam das coisas da carne, das coisas que levam ele a rir, piadas sujas, mas eles não têm tempo para quando alguém vê uma mensagem lá para ele ler. Ele não quer ler. Ele busca essas coisas do mundo. Então, quando eles vão ver filmes, eles querem ver aqueles filmes violentos, aqueles filmes que arrancam a cabeça, que cai sangue, que mata. Então, essa é a vontade do ser humano. Infelizmente, nunca ninguém busca Deus, nunca ninguém tem desejo de buscar o Senhor. Então, a Bíblia diz que nós vamos colher tudo isso, tá? A Bíblia é bem clara, cada um vai receber segundo o que tem feito aqui. Você vai receber tudo que você tem feito. Você tem guardado mágoa, você tem guardado ódio, não é? Você tem maquinado mal contra o irmão, contra a irmã, você tem inveja. Uma coisa terrível hoje, que tem muito hoje no meio do povo de Deus, é a tal da inveja. Inveja vai para onde, irmão? O que a inveja traz para nós? Nada. Vai trazer somente dor e sofrimento. Para que ter inveja? Nós não precisamos. Somos homens e mulheres dotados de sabedoria,
dotados de inteligência, capacidade de escolher as coisas do bem e do mal. Então você não precisa ter inveja das pessoas, você só precisa acreditar, crer que você é uma pessoa que o Senhor trouxe a esse mundo para cumprir a vontade dele. E quando você cumpre a vontade dele, você fica em paz, porque você tem certeza e convicção que está fazendo a vontade de Deus. Você não precisa ser ansioso, ansiosa, você não precisa ficar sem dormir de noite, você não precisa ficar tomando remédio, você não precisa dessas coisas, porque Jesus é a tua saúde. Jesus é a tua força e a tua coragem. Deixa eu continuar aqui. Irmão, você pode sentir-se dono das suas decisões, mas saiba que será responsável pelo que fizer ou deixar de fazer, por meio do seu corpo. Por mais que você se sinta livre para realizar a sua vontade, dizendo que a vida é sua. Você já viu que tem muitas pessoas que dizem, a vida é minha, eu faço dela o que eu quero, né? Mas será mesmo? Hein? Você pode fazer o que quer, mas depois você vai ter que prestar conta a Deus. Então quer dizer que não é sua. Você tem que prestar conta. Nós não somos donos de nós mesmos, tá? Nós somos pessoas que foram escolhidas para cumprir um propósito, um projeto de Deus na terra. E quando a gente não cumpre esse propósito, é que a gente vê aí pessoas se suicidando, pessoas angustiadas, com depressão, com vontade de morrer, né, revoltada com a vida, revoltada com o mundo. Aí ela não consegue o que ela vai para as drogas, ela vai para os vícios, para o balcão do vício. Aí ela vai só procurar coisa ruim, porque ela está distante de Deus, distante da palavra. Então, o que a palavra nos ensina? Dizendo que a vida é sua e por isso faz dela o que desejar. Um dia será chamado para prestar conta a seus atos, de suas omissões. Seja, portanto, sóbrio em tudo. Seja sóbrio em tudo, quer dizer, é dono das suas faculdades intelectuais. Para que ninguém faça a tua cabeça, para que ninguém fique dizendo para você o que você tem que fazer. Você pode escolher. Entendeu? A palavra declara que todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. Nosso juiz será o Senhor, que não se deixará corromper, irmão, em hipótese alguma. Hoje ele é o nosso advogado. Hoje Jesus é o nosso advogado, porém naquele dia ele será implacável e meritíssimo. Implacável, meritíssimo. Ele será juiz e vai julgar retamente. Não vai dar moleza para ninguém. Hoje é advogado, hoje ele luta, ele pega a sua causa, você se arrepende, Senhor, eu fiz isso errado, me perdoa. Hoje ele te liberta, hoje ele vai, defende a sua causa, mas nesse dia será juiz implacável, tá? O qual jamais permitirá que seja enganado, quando ele colocar os seus olhos, que são como chamas de fogo, os olhos de Deus será. Apocalipse 19:12. Escreva aí para você conferir na sua Bíblia. Apocalipse 19:12. Os seus olhos serão como chamas de fogo. Você imaginou? Consome. Em que estiver sendo julgado, essa pessoa confessará toda a verdade. A Bíblia diz que o escritor aqui de Eclesiastes, ele recomenda ao jovem que seja cometido nos dias da sua mocidade. Eclesiastes 11:9. Deus não o proibiu de se alegrar. Aproveite os dias da sua mocidade. Ele não proibiu você de se alegrar, jovem, nem de andar pelos caminhos que agradam o coração e os olhos. Deus não proibiu isso. Mas esteja ciente de que do dia do juízo prestará conta das suas escolhas. Tá bom, jovem? No dia do juízo, você vai prestar conta das coisas que você faz no escondido, aonde seu pai não vê, sua mãe não vê, mas existem 2 olhos que estão vendo, que é os olhos de Deus. A esses olhos nada vai escapar, irmão. Nada. Tudo será escrito,
tudo será gravado. No dia do juízo, isso vai ser apresentado diante de você. Tudo que você fez escondido vai ser apresentado diante de todos ali. E aonde terá o julgamento, não é? De cada um que já está, né? Julgando já. Uns que vão para o inferno e outros que vão ser julgados para o céu. Esses que vão para o céu são as pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Meus avós, bisavós, tataravós lá atrás, que nunca ouviram a palavra de Deus. Eles vão ter uma chance, porque eles nunca ouviram falar de Jesus. Eles ouviram falar de idolatrias, né? Mas de Jesus não. Então, eles vão ser julgados pelas obras, por aquilo que eles fizeram. Tá bom? Então, muita gente vai ser salva, né? Nesse tempo aqui. Mas hoje, no mundo em que nós vivemos aqui, irmão, não existe ninguém que fala assim, esse não sabe de Jesus. Porque a palavra de Deus hoje é pregada nos 4 cantos da terra. E hoje com a internet, ela se expande pelo meio dos matos. Agora com a Starlink, né? Tem uma nova internet aí, da 5G, que já está operando no Brasil. Essa nova internet da Starlink. Essa internet é pelo satélite, tá? Ela pega até no fundo da terra, no fundo do mar, se você estiver lá, ela vai, você vai ver vídeos e tudo que você precisar, você vai no fundo do mar, embaixo na terra, essa internet Starlink, que ela é um satélite, nada vai escapar aos olhos, não é? Então, hoje, nós temos oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje ninguém pode dizer para Jesus, Jesus, eu não ouvi a tua palavra, eu não sabia disso. Eu não sabia que eu tinha que entregar a minha vida para Jesus. Eu não sabia que eu tinha que deixar a idolatria, a feitiçaria, o mal, a prostituição, o homossexualismo, o lesbianismo, mesmo que muitas pessoas aí estão pregando isso, dizendo que Jesus que vai para o céu do mesmo jeito, eles vão para o céu da boca, né? Só Jesus sabe todas as coisas. Então, são pessoas que não se aprofundam na palavra, que eles têm o seu próprio ego, a sua construir os seus próprios céus, né? Então, não tem desculpa para chegar diante de Deus e dizer, isso eu não sabia. Ninguém vai ter. A não ser os nossos bisavós, tataravós, né? Lá atrás, que nunca ouviram o evangelho. Responda rápido, meu irmão, aqui. Se neste momento a sua vida cessasse e você fosse levado ao tribunal de Cristo, isso é uma coisa para você pensar agora. O que aconteceria? Você se arrepia ao lembrar-se das coisas que fez ou que deixou de fazer? Não é verdade? Preste bem atenção e pensa. Elas serão trazidas à lembrança, meu querido irmão. Tudo que você fez lá atrás, quando você tinha na sua idade de entendimento, né? Vão ser trazidas à lembrança. Por isso, esta é a hora, enquanto você ainda está trilhando o caminho de se acertar com seus adversários, para que eles não levem você ao juiz. Tá? Em Mateus 5:25. E depois só restará a condenação. Não tem como escapulir, irmão. Sempre aqui no Brasil a gente fala que o povo tem sempre um jeitinho para dar. Um jeitinho brasileiro é um jeitinho de Satanás. Porque não existe jeitinho para entrar no reino do céu. Ou você é limpo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro e entrará, ou você vai ficar aqui na terra. Não tem jeito de você permanecer, ir para o céu, se você ficar neste mundo, gostando das coisas daqui dessa terra. Os mortos, grandes e pequenos, estarão de pé diante do tribunal. Os 66 livros estarão abertos. Vocês estão sabendo, sabe o que é o dos 66 livros, né? Da vida, né? Os 66 livros serão abertos, mais o livro da vida. E então todos serão julgados. Apocalipse 20, versículo 12.
A única maneira de escapulir do julgamento é encarar-se, é enquadrar-se na saída, né? Na saída que Jesus aprontou. Passar a ouvir as palavras dele e crer no Pai que o enviou. Pelo contrário, não tem saída. Passar a ouvir a palavra de Deus. João capítulo 5, 24. A sua atitude em relação ao que a palavra diz pode condená-lo ou não ao tribunal de Cristo. Quem obedecer ao Senhor não será envergonhado no juízo. Todavia, quem não fizer a sua vontade, nem se curvar ao que ele diz, enfrentará a mesma palavra de Deus, que o julgará. Ela é o próprio Senhor Jesus, o qual estará sentado no Supremo Tribunal para nos julgar. Mateus 25, 31 ao 46. Anote aí os versículos para você ler com paciência aí na sua casa. E não deixe o inimigo enganá-lo. Este é o momento propício para escapar-se da condenação. Querido irmão, querida irmã, hoje, como a gente sempre está aqui falando e batendo na tecla, é muito fácil hoje você ser evangélico. É muito fácil você ser crente. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, irmão, naquela época era muito difícil ser crente, porque nós éramos ressachados, as pessoas riam da nossa cara. Para você ter uma ideia, quando eu tinha 12 anos de idade, eu já trabalhava em São Paulo, né? Minha carteira foi assinada, eu tinha 12 anos de idade, eu já ia de Francisco Morato a São Paulo, 55 minutos de trem até chegar em São Paulo para trabalhar e voltava mais à noite. Quando eu me converti nessa época, eu tinha mais ou menos, quando eu me converti, eu tinha 15 para 16 anos de idade. Eu me converti, eu via que as igrejas evangélicas, aquelas mais tradicionais, que nem a Assembleia de Deus, a Congregação e outras igrejas mais antigas, né, eram rechaçadas, né? Eles tiravam chacota, ria, falava mal. A minha avó era uma que falava assim: ó, os crentes estão chegando aí, fecha as portas. Eu não entendia aquilo que ela falava. Os crentes estão chegando aí, esse povo aí é um povo amaldiçoado, não pode abrir as portas para eles não. Era essas palavras, irmão, que eu recebia da minha avó. Por isso que quando eu me converti, eu pedi a Deus para perdoar minha avó, por causa dessas palavras que ela lançava sempre sobre os crentes. Porque isso realmente trazia para ela muita maldição. Entendeu? Então, ela falava: fecha as portas que já vem esses crentes aí, que eles vão entrar, eles não podem entrar aqui na nossa casa. Fecha as portas. Ela mandava fechar as portas, eu não entendia. E um dia, quando eu estava em depressão, meu pai, né? Minha mãe faleceu muito cedo e eu fiquei muito cedo sem mãe. E não tinha aquele carinho, aquela presença de Deus, presença de pai, né? E eu sentia muito triste, eu era filha única, né? Tive 3 irmãos, mas os 3 faleceram antes de eu nascer. Você vê a maldição como é que é, né, meu? Maldição da idolatria traz tudo isso. Perdi os meus irmãos antes de eu nascer. E eu estava ali com meu pai, filha única, porém, eu não tinha alegria, não tinha paz. Meu pai, ele não sabia como que tá perto de um filho, nem dar carinho pro filho. Então, eu tinha essa tristeza e quando eu decidi no coração de não viver mais, eu queria morrer, e o Senhor me levou para a igreja. Deus usou uma irmã, uma senhorinha, na época ela devia ter uns 70 anos, nossa irmã Ana, como é que é o nome da irmã Ana lá de São Paulo? Ana Pereira. A Maria Pereira, né? A daqui de Araxá, Ana Martins, né? Nós levamos ela para a igreja. Devia ter uns 50 e poucos anos, lá em São Paulo. E ela me levou para a igreja. Você não quer ir para a igreja? Eu vou te levar lá.
Deus vai abençoar você, me levou para a igreja. E o Senhor me restaurou. Eu nunca ouvi um evangelho como eu ouvi esse primeiro dia que eu entrei lá, não é? Porque as igrejas católicas não ensinavam como a gente deve aprender como para libertação, né? Que a gente deve aprender a palavra de Deus para ser libertado. E eu recebi a bênção de Deus na minha vida. Deus me restaurou. Então, eu vi que era muito difícil as pessoas irem para a igreja naquela época. Elas tinham medo, elas eram ressachadas, elas eram muito mal com as pessoas crentes, eles falavam mal, não é? Imagina, crente, Deus me livre de crente, era aquilo ali, eles perseguiam. Como eu disse para vocês uma vez, eles perseguiram uma igreja em Alfenas, que eles tocaram fogo na igreja, né? Porque a igreja estava ganhando muita gente, tirando muita gente da igreja católica, pessoas que estavam doentes, enfermas, estavam indo para a igreja crente, sendo saradas, curadas. Então eles foram lá e tocaram fogo na igreja evangélica. Então essas perseguições que a gente tinha muito. Então a gente não era bem quisto, não era bem aceito nessa época. Então não valia a pena dizer que era crente, muitos escondiam, né? Ninguém era, porque os parentes, meus parentes foi um dos parentes que mais me abandonou, me deixou de lado, porque eu fui para a igreja crente, tá entendendo? E fui contra eles, porque eles não queriam de jeito nenhum, mas eu fui contra e falei, não, eu que preciso de Deus na minha vida, e eu não encontrei esse Deus na igreja católica, eu encontrei na igreja evangélica. Tá entendendo? Eu não estou dizendo de religião, irmão. Eu estou dizendo de transformação. Não adianta você ficar numa igreja, seguir religião e continuar o mesmo homem, a mesma mulher. Porque Deus, Ele quer transformar a nossa vida. Nós temos que ser diferente. Não adianta nada você achar que é um religioso, uma religiosa. Não, eu pertenço àquela religião e eu vou para o céu. Não é assim. Você tem que ser mudado por dentro. Então, o que aconteceu comigo? A minha vida mudou. Eu não só entrei para uma igreja ou por uma religião. Eu entrei para a casa de Deus. Jesus me libertou. Realmente, eu senti ali o impacto, eu senti ali a mudança. A gente não vê as pessoas mudarem hoje. Elas vão para a igreja, elas ouvem a palavra, mas a gente vê que a pessoa continua a mesma. A pessoa continua mesmo homem cheio de depressão, a mesma mulher cheia de problema, não sara. Por que não sara? Porque não houve uma aceitação verdadeira com Jesus. Porque se você aceitar Jesus de verdade, há uma limpeza, há uma restauração de vida. Hoje eu não vejo as pessoas dando glória a Deus, né? Aleluia. Tem igreja até que proíbe de dizer glória a Deus e aleluia, né? Todas essas coisas aí. Proíbe o Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo não tem liberdade para atuar dentro das igrejas, porque eles pegaram o Espírito Santo e colocaram dentro de uma gaiola. Então, o Espírito Santo, põeram o Espírito Santo na gaiola e falam assim, não, aqui é o pastor que prega, o pastor já está com o sermão pronto e ele não vai deixar o Espírito Santo falar não, tá? Então, infelizmente hoje, quem domina é o homem e não o Espírito Santo. Então, minha querida irmão, que eu quero dizer que hoje ser crente é moda. Tá entendendo? Todo mundo, eu sou evangélico, todo mundo, eu sou crente, mas se você vê a pessoa, você vê que não é crente de verdade. Ele só veste uma capa de bonzinho, uma capa de misericórdia, mas quando a coisa pega do lado dele, você vê realmente que ele não é uma pessoa verdadeira e fiel. E a quem nós podemos enganar, irmão? Enganamos o pastor, enganamos o irmão do nosso lado, mas e a Deus? Cedo ou mais tarde, essa capa vai cair e todo mundo vai saber quem você é. Então, essa é a realidade. Então, o que a Bíblia Sagrada está dizendo? Que as obras vão aparecer. No versículo 1 aqui que nós lemos, né? Porque todos devemos comparecer. Como que essas pessoas vão comparecer diante do tribunal de Cristo? Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal.
Você imaginou quantas e quantas pessoas que estão aí, que parecem ser crente, parecem que se converteu, que vão estar diante do tribunal de Cristo e vão ser julgadas. Uns que vão ser julgados para o inferno. A maioria que está hoje aqui, que não vive para Cristo, que não quer servir a Deus, que são rebeldes, já sabem para onde vai. Até eles têm medo de falar que Jesus está voltando. Quando fala que Jesus está voltando, meu Deus, Jesus não pode voltar agora. Por que você está com medo? Porque aquele que é de Jesus está preparado, não pode ter medo de quando ouve falar que Jesus vai voltar. E outros até dizem assim, não, Jesus não vai voltar agora não, ele vai demorar. Ah não, até lá eu tenho tempo para me entregar a minha vida, para me mudar. Você tem tempo, é? Será que o seu CPF não está chegando o dia dele? Logo, logo o seu CPF será. Ó, e aí? Seu CPF vai deixar de existir, meu filho. Então, você não pode deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Você tem que decidir sua vida para Jesus. Ou é de Jesus ou é do outro lado. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Não existe purgatório. Você que é católico acha que tem purgatório, que depois que você morrer pode rezar tantas missas, que pode rezar tantos Pai Nosso, que você vai sair do inferno. Não vai não, filho. Você foi para o inferno, você não volta mais. Tá entendendo? Não volta mais. Então é importante que você preste atenção no que a Bíblia diz. A Bíblia fala assim, ó, leia, estude a palavra, guarde a minha palavra, para que você entenda e compreenda que eu sou Deus, eu que domino, é eu que sou dono do céu, da terra, eu que domino aqui, é Deus que domina. Não é eu, não é você, não é os pensamentos, não é a inteligência aí, essa inteligência aí que eles estão inventando aí, né, artificial, a inteligência artificial. Não, irmão, quem domina é Deus. Às vezes você acha que o Senhor abandonou a terra, que Deus foi passear para outro lado. Deus não abandona, a terra está no controle dele. E ele vai permitir, e ele vai fazer tudo que for necessário, tudo que está registrado no Apocalipse vai acontecer. Goste você ou não, tá entendendo? Porque aqui não é para fazer a vontade do homem. Não estamos aqui para passar a mão na sua cabeça e a massagear seu ego. Estamos aqui para pregar a verdade e a palavra de Deus. Goste ou não goste, palavra de Deus é a verdade. Deus me escolheu para trazer isso para você se arrepender dos seus pecados, para você reconhecer que você precisa de Deus e você precisa de deixar esse erro, você precisa de deixar a prostituição, você precisa deixar as coisas erradas que você está fazendo para servir ao Senhor, porque senão o seu lugar vai ser o fogo do inferno. E isso, meu irmão, é uma coisa que todos vão ter que enfrentar. E é melhor você ouvir agora e mudar do que quando chegar na hora da morte, como diz o pastor, né? Um dos médicos que eu tive o prazer de conhecer pela internet, cristão, médico de Deus, né? Ele mora lá no Rio Grande do Sul e ele trata das pessoas, ele cuida das pessoas, ele tem uma especialidade, parece que é no estômago, no intestino, esqueci o nome que fala. E ele diz que um dos pacientes, escuta bem, eu vou falar isso aqui e vou orar já 11h37. Um dos seus pacientes que ele estava cuidando ali, pós-operatório, ele estava lá. E ele ouviu daquele paciente um grunhido. Ele estava em coma. Ele viu um grunhido, ele viu ele grunhindo, aquele grunhido. Quando ele olhou assim, como ele tem a visão aberta, aquela visão espiritual, pois ele viu que entrou pela janela algo muito estranho, umas sombras pretas. Uma sombra preta entrou pela janela e estava ali tirando a alma, tirando mesmo a alma daquele homem que estava em agonia. O homem parece que não queria sair do corpo, mas aquela sombra preta
grudou naquela pessoa que estava lá. Ele disse que foi terrível. No momento lá, existia vários médicos também no CTI. Diz que os amigos dele saíram correndo pelas portas fora, irmão. As enfermeiras saíram correndo porque foi um caso assim que inusitado. Foi um caso inusitado que aconteceu. E aí ele viu aqueles grunhidos e os seus amigos viram aquilo, ficaram arregalaram os olhos, saiu correndo, deixando plancheta para trás. E ele não, ele ficou ali para ver o que aconteceu. Ele disse que houve um arrepiaço da cabeça aos pés. E ele viu aquele espírito, aquela sombra preta, arrancar o espírito daquele homem e ir-se embora. E aquele homem morreu naquele mesmo momento. Por quê? Aquele médico, irmão, é um médico cristão. Todos que passam por ele fala de Jesus. Quando a pessoa abre o coração ali, quando ele vê que a pessoa vai morrer, que não tem mais jeito, a pessoa aceita Jesus. Mas aquele homem não quis aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Tá entendendo? Ele não quis. Então, os demônios vieram buscar aquela vida. Se você acredita ou não, irmão, o problema é seu. Mas eu estou dizendo de um testemunho verídico aqui. Tá? Então, por isso que nós, os pastores, temos uma percepção espiritual em relação aos membros da igreja, às pessoas, no mundo espiritual, porque a gente está sempre em oração e sabe o que poderá acontecer a qualquer momento na vida de uma pessoa. E às vezes chamo um membro da nossa igreja para conversar e digo, irmão, toma cuidado, e Satanás está à espreita. Ele está à espreita para te levar você, pôr você numa situação difícil. Você ora a Deus, você busca a Deus que o negócio está feio. Se a pessoa escuta, ela se livra daquilo, ela ora, pede perdão, mas se ela não escuta, irmão, não tem jeito, tá? Diabo não tá brincando, de diabo não. Ele veio para matar e roubar e destruir se você não tiver um compromisso verdadeiro, irmão, com ele. Não adianta você tampar o sol com a peneira, não. Algo ruim vai acontecer. Você tem que renegar e rejeitar toda a obra maligna, diabólica, tudo que você já fez. Porque como nós lemos aqui, ó, todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, do bem ou mal. Preste atenção nisso aqui, tá? Guarde essa palavra, compartilhe, ouça de novo para você entender, porque tem gente que tem que ouvir a mensagem umas 3 vezes para poder entender. Pegue um caderno, escreva ali todos os versículos, procure na Bíblia. Veja que nós não estamos pregando uma fábula aqui. Estamos pregando a palavra de Deus. Então, siga a verdade. Siga a verdade. Cuidado, que tem 2 olhos do próprio Senhor andando por toda a terra, procurando homens e mulheres cujo coração é totalmente dele. E olhando aqueles que estão fazendo as maldades, aqueles que estão fora do seu caminho. Então, se arrependa enquanto é tempo, porque a hora vem e ninguém pode saber o dia de amanhã. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos e agradecemos a ti por essas vidas que estão ouvindo esta live. Por esta pessoa que vai ouvir amanhã, depois, não sei quando. Mas eu sei que o Senhor tem um projeto, tem uma missão, tem algo muito importante, algo profundo para tratar com esse homem, com esta mulher, com esse jovem. Estende a tua mão, Senhor. Perdoa tuas falhas, perdoa teus pecados. Abra seus olhos, abra seus ouvidos para poder enxergar. Tira a ignorância. Tira o orgulho, tira o pecado, tira, Senhor, todo o espírito maligno que cegou teus olhos, que tampou suas orelhas, seus ouvidos para não ouvir a tua voz. Deus, comece a abençoar a tua igreja. Comece a curar de dentro para fora, vai operando no corpo, na alma, no espírito, vai abrindo portas aonde não existe, vai quebrando barreiras, cadeias e fortalezas. Vão caindo por terra agora em nome de Jesus. Glória a Deus.
Abençoe a questão do sítio, na chácara, nas fazendas. Abençoe aquele que tem o seu copo com água, fotos e documentos. Ao tocar essa peça de roupa, que esta pessoa receba, Senhor, a virtude saradora, libertadora do céu. Que ao tomar esta água receba a cura, o milagre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus é o mesmo, irmão. Jesus é o mesmo de quando eu aceitei Jesus, que eu tinha meus 16 para 17 anos. Ele é o mesmo hoje, ele opera do mesmo jeito que operou lá no passado, ele opera hoje. E eu creio nesse Deus, que ele está presente aí onde você está. Se você está chamando ele, ele vai até aí a te socorrer. Seja qual for o problema que você esteja enfrentando. Ele é fiel para te abençoar. Que Deus abençoe. Lembrando vocês que neste domingo teremos uma mensagem poderosa para o teu coração. Iremos ali colocar a nossa vida diante de Deus, pedir perdão a Deus dos nossos pecados e nos renovar-nos, tá? Então esteja conosco neste domingo na nossa igreja da Rua Antônio Cândido Borges, 206, ali na Vila Garcia. Terceira praça depois do Campo do Vila, tá bom? Então, venha participar neste domingo. Não deixe para amanhã o que o Senhor vai fazer hoje. Quem sabe você está fora da igreja, você se desviou, você não vai mais na igreja, você não toma mais a Santa Ceia, dizendo para você que esse domingo é dia de Santa Ceia. Venha reconciliar com Jesus. Não importa em que igreja, que ministério, se você estiver desviado, venha se reconciliar com Deus. Nesse domingo, às 7 horas da noite, ali na nossa igreja, Comunidade da Família Cristã. Tá? O nosso telefone para você entrar em contato tá aí, você que está pelo Facebook, que é o 999099218, tá bom? Que Deus venha abençoar grandemente a tua vida, a tua casa e a tua família. Bom dia, Espírito Santo. Compartilha essa live, vai lá no YouTube, você vai lá e dá o seu joinha, você vai lá e se inscreve, porque quando você se inscreve, você vai receber todas as mensagens que já foi postada. Eu acho que já tem uns 3 anos e meio que a gente posta mensagem no Facebook e eu estou postando no YouTube também. Então você vai lá, todas as mensagens, todas têm palavra para o teu coração, para a tua alma, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus. Bom dia, Espírito Santo.